Boa noite, tudo bem? Todos estão me ouvindo bem? Certo? Dá um joinha aí para mim. Obrigada. Ok, gente, boa noite para vocês. Muito obrigada por mais uma noite aqui conosco. Hoje nós temos três temas, certo? Nós temos atividade física, descanso e temperança, para continuar sobre os temas dos 8 remédios naturais e assim compor ideias, tanto para a feira de saúde, quanto outras ações que vocês acharem pertinentes também com esses temas, ok? Antes de apresentar os palestrantes, vamos orar? Alguém deseja fazer oração hoje? Posso orar, professora? Ah, eu aceito. Rutineia, pode orar. Bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, de aprendermos, de é, recebermos essas informações, Senhor, para nos prepararmos melhor para servir dentro da igreja, servir a comunidade, servir os familiares e amigos. Abra as nossas mentes, venha nos ensinar nessa noite, venha estar com as pessoas que vão estar conduzindo, né, trazendo essas instruções, Senhor, e que possamos nos preparar assim melhor ainda. Obrigado por essa mensagem de saúde, que é tão maravilhosa e que nos ajuda tanto, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigada, Rutineia. Bom, hoje os Hum. nossos três palestrantes são alunos do nosso mestrado profissional em promoção da saúde. Vou apresentar o primeiro que vai falar para nós sobre atividade física. É o Gabriel. O Gabriel, ele é fisioterapeuta, pós-graduado em saúde pública e em fisioterapia e traumatologia ortopédica e esportiva. E atualmente ele é supervisor lá do ambulatório de físio da Policlínica. Obrigada, viu, Gabriel, por estar aqui conosco, compartilhando um pouquinho da mensagem. Obrigado a vocês. Uma boa noite a todos. Eu vou compartilhar, professora, só me dá um retorno, por Tá, favor. ok. Tá aparecendo, Gabriel, só preciso acho que colocar em tela cheia. Isso, agora tá ok, tela Oi? cheia, ótimo. Beleza. Bom, uma boa noite a todos. É um prazer estar com vocês, falando sobre atividade física, né? Exercício físico. Eu gostaria da participação das pessoas, né, dos componentes que estão presentes no chat, tá? Então, vou fazer algumas perguntas, compartilhe aí suas experiências, para a gente poder agregar e construirmos, né, uma melhor prática, né, disso juntos. Você já se movimentou hoje? Não é somente ir até o trabalho. Com certeza você levantou da cama, já se movimentou. Mas você fez exercício físico? E se você fez, qual foi a sua motivação? Era para ficar mais bonito, mais esbelto? Era para ter uma prática de exercício físico? Era para desenferrujar o corpo? Coloca aí no chat para gente e compartilha qual é a sua motivação para se movimentar, né? Então, o tema da nossa palestra de hoje é atividade física, movimento, energia e adoração. Um dos 8 remédios naturais para uma vida abundante e plena em Cristo. O movimento é um presente de Deus que renova corpo, mente e espírito, restaurando nossa vitalidade e nos preparando para uma vida de serviço. Inicialmente, gostaria de abordar com vocês o plano original, né? Desde o início, qual que foi o objetivo de Deus em criar o ser humano. Logo em Gênesis 2,15, Deus coloca Adão dentro do jardim do Éden e pede para ele cultivar e guardar o jardim. Desde sempre, o trabalho físico, a movimentação, faz parte do plano divino.
o desígnio divino ativo. Deus criou os corpos com músculos, articulações, é, tendões, dentre diversas outras estruturas, com o objetivo de movimentação. A atividade física, ela não pode ser opcional. Muitas pessoas elas comentam, né? Ah, mas eu não preciso, ainda não estou na idade, não preciso me movimentar. Mas isso é importante para todas as faixas etárias. Ela é essencial para que a gente possa viver em plenitude. O movimento é vida. A cada batida do coração, a cada respiração, cada passo que damos, celebra o dom da vida que Deus nos deu. Então a gente tem que aproveitar ao máximo essa dádiva, esse dom que Ele nos dá a cada dia, né, ao levantarmos da cama. Nesse segundo momento, gostaria de trazer para vocês alguns comentários de Ellen White sobre o exercício físico. Primeiro, é uma bênção universal. Ela diz: o exercício físico é uma bênção para todos nós. Fortalece o corpo, renova a mente, nos aproxima da natureza de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, praticar exercício físico, fazermos, nos movimentarmos, com certeza vai nos aproximar também da natureza divina. Há um perigo da inatividade. A inatividade enfraquece não apenas o corpo, mas também a mente e o espírito. Fomos criados para sermos ativos e produtivos. E o exercício físico é, pode ser utilizado como um remédio e ser utilizado ao ar livre também. Trabalhar e andar ao ar livre é um dos mais seguros e preciosos remédios. A natureza cura e restaura o que foi danificado. Numa terceira abordagem que veremos agora, nós trazemos o que há de relevante sobre o exercício físico para o contexto da espiritualidade, né? A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, recomenda pelo menos de 150 a 300 minutos de atividade física de nível moderado para os adultos. Então, aquelas atividades que fazem a gente suar um pouco, seja aqueles exercícios que você faz através de vídeos no YouTube, ou seja aqueles exercícios que você faz no seu postinho, na sua UBS. Se você fizer de 150 a 300 minutos de atividade física na semana, você vai obter ganhos relevantes para a sua saúde. Uma média de 60 minutos de atividade física aeróbica, ou seja, corrida, natação, essas coisas, moderadas por dia para crianças e adolescentes. Então, por isso que é importante, né, nas escolas, a implementação de exercícios físicos, da prática de atividade física, para as crianças se desenvolverem também. Além disso, em alguns outros artigos científicos, trazem para a gente que pessoas com níveis mais elevados de espiritualidade e religiosidade tendem a aderir mais facilmente à prática de atividade física. Então, você que está participando hoje aqui dessa palestra, com certeza você está buscando uma espiritualidade, uma comunhão com Deus, e isso faz você ter uma maior facilidade para praticar exercício físico. Pode ser que você não começou agora, mas tenha força de vontade que, com o tempo, a gente vai criando um hábito. E nesses estudos, um desses estudos abordam dois subtópicos: o religioso, que é a relação com Deus, e o existencial, que é o sentido de vida pessoal de cada um e um sentido de propósito também. E essas escalas, elas avaliaram tanto o conceito subjetivo quanto o prático. Então, quanto maior era essa comunhão em minutos, maior eram os benefícios, até mesmo relacionados à prática de exercício físico. Por isso, a gente tem que trazer nessa noite os benefícios que nós encontramos para o corpo, para a mente e para o espírito. Para o físico, nós temos um fortalecimento muscular e ósseo, a melhora da circulação sanguínea, a prevenção de doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, entre outros, o controle do peso corporal, o aumento da longevidade, benefícios mentais basicamente são os benefícios que
mas a gente precisa nos dias atuais, né? De estresse, a gente tem muito estresse na nossa rotina, por isso os exercícios eles ajudam a diminuir o estresse, melhoram a nossa qualidade do sono, aumentam nossa alegria, disposição e bem-estar, maior clareza mental e foco para as atividades diárias e o combate à ansiedade e depressão. Já os benefícios espirituais, eles nos trazem o seguinte, que com a prática do exercício físico nós temos um maior equilíbrio emocional e interior, um fortalecimento da fé e confiança, uma maior disposição, né, força para conseguir servir, para fazer as atividades de evangelismo, uma conexão maior com o Criador e uma gratidão também e reverência pelo nosso Pai que está nos céus. Agora, nesse momento, eu trarei algumas possibilidades do que fazer nas nossas igrejas, mas eu gostaria também da troca de experiências no chat também, sobre o que você faz na sua igreja que você vê que dá certo com relação à prática de exercício físico. Coloca aí no chat para a gente compartilhar, porque eu posso dar uma ideia que vai servir para uma igreja em específico, mas alguém no chat pode colocar uma ideia que fica mais alinhado com a proposta que a sua igreja tem. Então vamos trocar agora, tá? Vamos trocar figurinha, vamos fazer isso. Uma das propostas que eu trago para vocês é o Domingo em Movimento, né? Que é o que várias igrejas já fazem isso, que é nos domingos pela manhã, né? Tem algumas igrejas que fazem o culto cedo, né? Outros pela noite, mas utilizar a parte aí que seja fácil para cada um para praticar exercício físico, seja ir para uma praça, né? Para reunir todo mundo lá, proposta de exercício físico, você colocar, é, preparar uma caminhada para ser feita, preparar exercícios de aquecimento, exercícios como pilates. A gente pode utilizar esses espaços e aproveitar também o ar livre, né? Uma proposta também que temos que dar certo é utilizar cada reunião que temos, né, nos períodos da tarde, do sábado à tarde, ou para alguns ministérios específicos, reservar aí que seja 5 minutinhos dessa reunião para fazer alongamentos, né? Eu sei que o Ministério da Música utiliza isso para aquecimento vocal, mas a gente pode utilizar também como uma promoção, né? Promover essa prática de exercício físico até mesmo nos nossos contextos dentro da igreja. Temos alguns programas de desafiar as pessoas a se comparar antes e depois. Uma dessas propostas é um desafio por 30 dias, né, de movimentação, seja ela diminuir peso, diminuir gordura corporal, e depois ver quem foi que conseguiu reduzir mais, fazer uma programação no final disso tudo para compartilhar a experiência, como que foi, porque essa prática a gente tem que trazer junto com a comunhão com Deus, né? Oração, compartilhar com os amigos, com os irmãos. Então, no final de tudo, trazer uma reunião que fortaleça tudo que foi feito. E outra proposta é de trazer a comunidade para dentro da igreja. Quantas igrejas a gente consegue perceber na nossa sociedade que trazem as pessoas para utilizar o seu espaço para a prática de exercícios físicos? E muitas das vezes nós temos esse espaço, sejam quadras, né? Tem quadras para escolas adventistas que estão juntas com as igrejas, temos também algum espaço, algum salão que dá para fazer esses exercícios físicos. A gente pode estimular, né, profissionais de saúde, principalmente os de dentro da igreja, a fazer um serviço comunitário para a sociedade, e assim a gente, através dessa proposta de exercício físico, também levar uma mensagem de esperança e de bem-estar. Partindo para a parte 2, é algo que eu vejo que dá muito certo, que deu certo com a igreja que a gente já promoveu, foi de realizar o culto numa praça, por exemplo, em algum lugar
que seja diretamente em contato com a natureza, né? Pode ser um culto de domingo de manhã, pode ser até o mesmo um programa jovem. A gente fazer num lugar e trazer no meio do culto mesmo exercícios, alongamentos, algumas coisinhas que quebrem um pouco o protocolo, mas que também estão dentro da questão relacionada ao Criador, né? Nós somos, relembrando que nós somos o templo do Espírito Santo, então a gente precisa se cuidar também, né? Parcerias com profissionais da saúde, né? Convide os profissionais de educação física, fisioterapeutas, nutricionistas, médicos cristãos para orientar a congregação, como a gente falou agora há pouco. Ofereça palestras e avaliações de saúde gratuitas, né? Muito era utilizado antigamente os cultos jovens para os cultos jovens e os domingos também para oferecer, né, avaliações de todos os tipos relacionados à saúde. E às vezes a gente vai deixando isso de lado, mas é algo que a população tem muito interesse, né? Você trazer algo que seja direcionado para a pessoa, seja relacionado à sua alimentação, né, parte nutricional, seja exercícios físicos, a parte psicológica também. Faça esse trabalho em conjunto, de forma interprofissional, que com certeza você vai fortalecer o seu ministério da saúde, seu ministério dentro da sua igreja, né? Ministério de Saúde. Ações missionárias de saúde. Há 2 semanas atrás a gente falou, foi comentado, né? Foi palestrado aqui sobre a questão das feiras de saúde, que são muito importantes. Temos também aulas que poderiam ser feitas, aulas de exercícios físicos, uma orientação sobre estilo de vida saudável, até mesmo nos cultos jovens, e dentre outros, né? Eu gostaria de enfatizar aqui com vocês o seguinte, né? É até proposta da minha pesquisa de mestrado, que é sobre a lombalgia. Temos, ela é a maior causa de incapacidade no mundo, que é a dor na lombar, né? Se você tiver dor na lombar, coloca aí no chat também. Mas a gente precisa não só pensar, vou fortalecer os músculos do braço, vou fortalecer os músculos da perna, mas a gente precisa também movimentar a nossa coluna, né? Muitos estão em contextos profissionais de ficar sentado o dia todo, nem movimentar a coluna para um lado e para o outro, movimento. Então, a gente precisa fazer práticas que mexam também com a coluna. Por exemplo, treinamento funcional, que é aquele treinamento que vocês veem na academia, que a pessoa agacha, levanta, sobe um degrau, desce um degrau, treinamento de equilíbrio, ficar num pé só. É muito importante esses exercícios para simular o que a gente faz no nosso dia a dia mesmo, né? Outra coisa que é muito relevante, Gabriel, mas a nossa igreja pratica exercício físico, joga futebol todo sábado à noite ou todo domingo de manhã. Mas o futebol é uma das práticas. Muitas das vezes só está associado com o gênero masculino. Não dão nem a oportunidade para as mulheres estar praticando também. Gente, a gente precisa englobar todas as faixas etárias, precisamos englobar os gêneros também, masculino e feminino, para que seja uma promoção em comunitária, né? Em comunidade, não apenas de um grupo específico. Muitas das vezes é até criado, só usando o futebol como exemplo, a gente fica até, de certa forma, manchado porque quando fala de futebol para as pessoas de fora da igreja, o pessoal fala até assim: mas o pessoal da igreja é pior do que o pessoal de fora para jogar bola, porque tem muita gente que fala palavrão, que bate, que faz diversas coisas que é bom nem comentar aqui, mas a gente precisa utilizar como finalidade o propósito da melhoria da saúde, né? Ellen White até fala em Mensagens Escolhidas, volume 2 que ela não condena jogar bola, mas sim a finalidade em ter vaidade, em ter orgulho,
nessas práticas, né? Na prática de competição exacerbada. Então, a gente precisa utilizar essas práticas para interação, para a gente aproveitar com os nossos irmãos, com os nossos amigos. Para mim, uma das melhores práticas que eu tive foi através do futebol, com pessoas de dentro da igreja, onde a gente orava antes, no final do futebol, a gente orava novamente e fazia uma meditação. Foi o melhor futebol que eu já joguei na vida. Então, isso serve para futebol, vôlei, as sociais que a gente fazia, né? Que a gente pode voltar a fazer com a prática do exercício físico nos sábados à noite. Tem muita opção. Você precisa usar a sua criatividade, né? E implementar com o contexto da sua igreja também. Tem pessoas, pode ser que tem pessoas aqui que perto delas não tem uma quadra, mas tem um lago, tem um lugar onde tem a água, você pode fazer uma hidroginástica, você pode fazer uma natação, né? E utilizar essa prática com o objetivo evangelístico também. Trazendo agora, retomando os 8 remédios naturais, é muito importante que você aproveite cada um deles de uma forma geral, né? Como é bom você estar no meio da natureza, respirar um ar puro, tomar uma água, fazer um exercício, aproveitar aquela água, aquela luz solar boa, depois fazer aquele lanchinho leve para segurar, para depois comer um almoço bom também, né? Depois deitar na grama, descansar, relaxar, estar em contato com Deus. Parece que é como se fossem os 10 mandamentos, né? Um está ligado ao outro. Então aproveite cada um deles. São remédios de graça. Melhor do que você gastar dinheiro, 200, R$ 300, depois, e muitas das vezes, em vez de melhorar uma coisa, piora outra. Então aproveite aquilo que Deus nos dá de uma forma de graça, assim como a graça que Ele nos dá através do sacrifício dele, os 8 remédios naturais também têm esse objetivo. Já partindo para o final, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Quando honramos o nosso corpo, que Deus nos deu, através de hábitos saudáveis, estamos expressando gratidão ao Criador. A saúde física não é apenas uma questão médica, é um bem espiritual que nos capacita para o serviço cristão. A nossa imagem reflete o que nós vivemos, né? Muitas das vezes a gente não precisa nem falar, mas a sua imagem vai estar dizendo a mensagem, né? Como a gente pode pregar a reforma de saúde se nós estamos com a saúde totalmente desleixada? Nós precisamos colocar isso mais em nossa mente e levar com seriedade esse assunto. Em 1 Coríntios 3,16 diz: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha o lembrete. Movimento é vida, gente. Vida é dom de Deus. Em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Cuidar da saúde que Deus nos confiou é um ato profundo de amor. Amor ao Criador que nos formou com tanto cuidado e amor ao próximo, a quem fomos chamados para servir com vigor e alegria. Use o seu dom. Apesar de você possa não ser da área da saúde, nós temos muito conhecimento disponível para nós. E se Deus te colocou nessa função do Ministério da Saúde, é porque você tem a capacidade, juntamente, ó, com aquele que está lá no céu. E com certeza você terá frutos para esse serviço. Gente, agradeço aí a atenção de todos. Meu contato está na tela, né? Meu e-mail. E muito obrigado aí por compartilhar as experiências no chat também. A gente precisa disso. Um ajudar o outro, porque é isso que Deus quer, né? Que nós amemos Ele acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Obrigado. Muito obrigada, Gabriel. Compartilhando um pouquinho aqui das mensagens no chat, grande parte, né, colocou aqui que faz atividade para ter saúde, cuidar da terceira idade, ou às vezes por conta de algum tratamento que precisa, né, fazer.
Eu costumo dizer que fazer atividade física muitas vezes dói, mas ficar parado dói mais ainda. Verdade. Então, antes a dor de ter feito do que a dor de ter que ficar parado, que aí às vezes não é nem só uma dor, aí trava mesmo, né? E é só no começo, né? Depois que acostuma o corpo, vai que vai. Ah, sim. Não, mas às vezes, dependendo do tipo do treinamento, às vezes é um treino mais forte, mais leve. Tem dia que às vezes o treino dói um pouquinho Verdade. mais mesmo, mas faz parte, né? Ficar parado certamente dói mais. Mas uma coisa que aí Gabriel me ajuda aí nessa, eu falo assim, a gente tem que fazer, né? Não é opcional, tem que fazer. Mas às vezes a gente tem que buscar estratégias que a gente goste, né? Atividades que a gente goste também. Às vezes, algumas eu imagino que tem fases que algumas acabam sendo mais obrigatórias, alguns fortalecimentos acaba sendo mais obrigatório, mas às vezes essas obrigatórias, eu fico pensando, a gente pode deixar ir para uma, duas vezes na semana, e em outras ver movimentos que né, que dê prazer também, que a gente identifique que seja agradável. Às vezes essas, né, emendando para o que você falou, dessas atividades em grupo, né, atividade com o grupo da igreja, aí às vezes é uma forma, né, da gente estar se movimentando, mas ao mesmo tempo ter ali a distração, né, com os amigos. Teve gente que falou em relação a isso, ó, a Isolda falou que o grupo em movimento temos na igreja, caminhada no parque. Noemi falou que tem reunião dos irmãos na praça, domingo cedinho. Oração, aquecimento e caminhada. Alguns correm, ela disse. Aí uma que tá sem nome, tá? Não tá com o nome, mas colocou que domingo de manhã, das 8 às 9, temos a caminhada fitness na praça. Então, tem alguns locais, alguns grupos aí de algumas igrejas que já tem ali algumas atividades fixas. Isso é muito legal, hein? Muito bom. E é uma ideia aí Verdade, também, né? professora. O que você falou é muito pertinente, né? Porque se a gente não faz alguma coisa que gosta, com o tempo a tendência é a gente desistir. Então tem Exato. muita gente que começa a academia, faz ali 2, 3 semanas, vai um mês, tem até o resultado bom. Aí vê que está melhorando, tá ficando mais esbelto, tá ficando mais magrinho, mas acha assim, não, tá bom. Aí para. Sim. Mas tem que fazer aquilo que você gosta, porque aí você vai ter prazer naquilo, né? E se você fizer com outras pessoas, eu pelo menos, quando eu treino com mais um colega, mais um amigo, é melhor ainda do que se eu treinasse sozinho, né? Então Mil tem a vezes questão melhor. social também que é muito importante. Sim, sim, muito bom. E puxando aí para as dores, eu acho que essa tal da hérnia de disco aí pega as pessoas, viu, Gabriel? Pelo jeito aqui no chat, não sei se você está acompanhando, Estou mas acompanhando, tem sim. algumas pessoas aí com a danada da hérnia de disco aí, algumas dores na coluna que eu acho que faz parte de um contexto todo, até o que você falou, às vezes essa posição sempre muito sentado, cadeira inadequada também, né? E aí nisso vai tendo essa somatória, aí não fortalece, não exercita, e aí junta um monte de coisa, né? Exatamente. Mas tem tratamento, hein? Tem Uhum. tratamento. Tem hidroterapia, tem pilates, tem a Pilates, fisioterapia, né? Tem uma que falou, Busque o agora eu, profissional. eu perdi aqui, mas tem uma que falou que com musculação e pilates tá controlando a dor. E eu digo isso aqui em casa. Meu marido hernia de disco há muito tempo e não fica sem o pilates, porque senão não trava, né? Exatamente. A Isolda falou que faz pilates, acho que foi ela. Tá bom, Gabriel, muito obrigada Obrigado a você. por Obrigado a todo compartilhar mundo. aqui com a gente. Agora, a Aline já está aqui conosco, está, né? A Aline, ela é enfermeira, especialista em terapia intensiva e gestão hospitalar, coordena o curso técnico em enfermagem, também é professora na graduação de enfermagem do UNASP, e veio falar agora sobre o descanso, o oposto do Gabriel. Que assunto gostoso, não é mesmo? Aline, muito obrigada de estar Deixa eu aqui. ver, consegue me ouvir? Sim, tá ótimo, estamos te ouvindo. Ok.
Vou dar uma olhadinha aqui. Consegue me Você, ouvir? sim, estamos ouvindo. Perfeito. Você vai compartilhar algo? Você quer ajuda? Me conta. Deixa eu ver se eu consigo. Tá liberado. Qualquer coisa que precisar, você me fala. Como está aparecendo aí para vocês? Aparecendo. O sono como Mas, pilar integral. Agora apareceu maior, o pilar da saúde integral. Agora apareceu tudo. mas quer aparecer na tela cheia? A tela cheia. Eu acho que é a tela cheia. Se bem que Combinado, tá. perfeito. É, eu acho que tá a tela cheia. Começar dando uma boa noite para todo mundo. Que gostoso esse momento da gente estar junto, falando de saúde. Mas sabe, estava aqui refletindo, ouvindo o Gabriel, e não dá para só a gente ouvir. A gente precisa tomar algumas decisões. E decidir ter mais saúde não é fácil. É abrir mão. Às vezes envolve o financeiro? Envolve. Às vezes envolve o tempo, que é ainda mais difícil do que o financeiro, envolve. Mas a falta das nossas decisões tem algumas consequências que são duras, que são difíceis também. A gente vai ver um pouquinho de algumas doenças, algumas comorbidades, que se a gente não escolhe até mesmo descansar de uma forma plena, de uma forma bacana, que seja realmente ali para recuperar a nossa mente, o nosso corpo vai sofrer com isso. Então a gente vai conversar sobre um assunto que é o sono, que é o descanso. Talvez o que a gente mais fale dentro assim do nosso contexto religioso também é a questão do descanso como o sábado. E a gente sabe o quanto que é importante realmente a gente estar tirando um dia para a gente, para nossa família, que isso faz bem realmente o desacelerar ali da semana, mas aquilo que a gente cultiva dentro do nosso dia a dia também é ainda mais importante. Então, hoje a gente vai começar falando um pouquinho sobre o sono. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Gente, por que que o sono vai ser tão importante? Será que é só dormir? Será que o seu sono está sendo reparador? Será que você está conseguindo atingir aqueles níveis, né, de sono, realmente atingindo a questão de descanso? Então, o sono não é só descansar, faz parte da nossa saúde, faz parte da gente renovar as nossas energias, regular as nossas emoções, tá ligado também com a nossa memória. E, gente, numa questão hormonal, as mulheres são as mais atingidas em relação pela privação de sono. Então, quando a gente não está em perfeito ali equilíbrio, perfeito, eu acho que fica ainda mais difícil. Mas quando a gente não busca isso dentro do nosso dia a dia, o exercício vai ser prejudicado, a alimentação também não vai ser eficiente, porque a gente precisa trabalhar de uma forma integral, de uma forma conjunta com a nossa saúde também. Quando a gente fala de sono, eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, quando eu não tenho uma noite bem dormida, quando eu tive uma noite de sono mais agitada, o meu dia já fica um pouco mais desalinhado. A minha memória e as minhas atividades, talvez eu não tenha um desempenho tão bom em relação a isso. E é isso que os nossos estudos realmente mostram, que o sono vai afetar na nossa memória e na nossa cognição. Aliás, é através do sono que a gente vai, é como se fizesse uma higiene na nossa cabeça sobre tudo que a gente viveu, teve como experiência, sobre tudo que a gente exercitou, e ele realmente vai colocar ali em caixinhas de memórias para que elas sejam efetivas ou não. Então, se a gente não tem também esse momento para o nosso cérebro conseguir realinhar, ele vai acabar tendo essas fragilidades dentro do nosso dia a dia. Aliás, o sono, ou até mesmo o sono demais, traduz as nossas emoções. Então, alguns quadros referentes à saúde mental, eles vão afetar diretamente a questão do sono, ou trazendo um extremo de insônia, que é a falta do conseguir desligar, desacelerar,
dormir com qualidade, ou já leva a gente para um outro extremo, que é a questão de cansaço e sono durante ali toda a nossa rotina e o nosso dia a dia também, que também não é saudável. Aliás, dormir demais não é bom e dormir de menos também causa ali alguns prejuízos para a nossa saúde. A energia física, como que a gente vai fazer um exercício físico, trabalhar, se a gente acaba realmente não tendo aquelas horas para o nosso corpo se restabelecer. E o equilíbrio hormonal eu vou deixar para daqui a pouquinho para falar ainda mais das nossas mulheres, que eu dei uma olhada aqui no grupo, que são a nossa maioria realmente da nossa conversa de agora à noite, e a gente vai ver que mulher, em cada fase da vida, vai ter o seu sono afetado também de uma forma diferente. Dormir é um presente de Deus. Eu acho tão fantástico que quando a gente vai vendo todas as coisas da criação, desde o nascer do sol, a questão do horário do pôr do sol, o período da noite, tudo isso foi criado para atender uma questão biológica também do nosso corpo. Minha mãe tinha uma frase ela falava assim: eu gosto de dormir com as galinhas. Porque essa expressão retoma realmente um conceito de dormir cedo, né? Ali no final da tarde, quando já começa a escurecer, as galinhas já vão entrando ali, já vão começando a descansar, e esse seria o nosso ideal. Talvez dentro da nossa rotina ali atribulada, a gente acaba dormindo ali meia-noite, 11 horas, e acordando muito cedo, e tendo dias muito intensos, mas quando a gente retoma os conceitos da criação, até o horário distribuído, da luz do dia, da questão da ausência da luz, que é a noite, tudo isso faz parte da nossa questão física, corporal, mental, para atender a nossa questão de descanso também. Nossas mulheres, gente, não sei se vou estar trazendo assim uma frase muito repetida, mas ser mulher não é fácil. Tem toda uma questão ali da juventude, do período menstrual. Depois, quando começa a se relacionar, constitui família, tem a questão de gravidez. Mulheres também, hoje em dia, ganhando ainda de uma forma mais intensa a conciliação de jornada familiar com uma jornada de trabalho, que também acaba trazendo alguns prejuízos de forma intensa pela questão de demanda de trabalho. Quando a gente acha que os filhos já vão estar criados, a vida um pouco mais tranquila, vem também o período da menopausa, que já traz um desequilíbrio ali hormonal também, e durante a velhice tudo acaba sendo mais prejudicado. Então, durante a juventude, eu trabalho muito com os meus adolescentes, e essa questão do escola, atividades, ansiedade, a tecnologia, que acaba eles dormindo muito tarde, ficando expostos à tela, é, festas, outras atividades ali, e muitas vezes o prejuízo que eles têm ligado à ansiedade, quando a gente vai fazer uma investigação de saúde, e eu pergunto para eles assim, como que está sendo o seu sono? Professora, eu vou dormir lá por volta de meia-noite, 1 hora, sendo que eles estão lá na escola já a partir das 6h30, 7 horas. Então a gente já não tem uma janela adequada ali de sono também. Durante a gravidez, tem alguns estudos que trazem realmente o prejuízo, principalmente no início da gestação, no primeiro trimestre, o quanto que isso acaba fazendo interferência no desenvolvimento fetal. Então, uma gestante dormir bem vai fazer com que o seu feto também desenvolva bem. E ali, na questão do terceiro trimestre, já vem trazendo também, porque tem toda aquela questão de posição, aquele desconforto respiratório, e o prejuízo do sono, os estudos também trouxeram uma questão de ligação com depressão pós-parto, porque ela já está carregando realmente aquele prejuízo, aquele cansaço, que somado a uma nova rotina, interferências ali de um bebê, acaba também tendo prejuízo. Então, nessa fase de gravidez também, e puerpério, vai ser muito importante também a questão do sono para essas mulheres, causando interferências emocionais fortemente ligadas também. A questão da menopausa, a alteração e a baixa produção de alguns hormônios também vai fazer com que elas durmam
com um sono ainda mais agitado, sem realmente se sentir descansada, trazendo interferências ali no dia a dia. E a questão do envelhecimento, gente, encostou, dormiu. Acaba sendo a rotina também ali da nossa faixa etária ali da terceira idade. Por isso que a gente precisa fazer essas ligações que o Gabriel trouxe também, a questão de exercício físico, estabelecer uma rotina, porque a gente vai ter prejuízo em todas as nossas fases, de uma maneira ali natural, que se a gente não cria uma rotina e potencializa o nosso cuidado de saúde, essas interferências elas vão ser levadas a longo prazo. Aline, eu não estou tendo um bom sono. Que prejuízo que isso vai ter na minha saúde? Estresse e ansiedade estão no nosso ranking de prejuízos, trazendo essa questão emocional. Então, as preocupações do dia a dia, já deita na cama, dormindo, pensando nos problemas do dia seguinte. E uma frase que a gente precisava exercer, uma frase bíblica, um trecho bíblico que a gente precisava exercer ainda mais dentro da nossa vida, é que cada dia tem o seu mal. Então, quando a gente deitar, terminando aquele dia, com as preocupações do próximo dia, para que a gente possa exercer de que amanhã é um novo dia, amanhã eu terei essas novas preocupações, porque essa falta de relaxamento e tempo também para descansar vai interferir em todas aquelas horas de sono com baixa qualidade e não tendo efeito positivo na nossa saúde também. A questão de alterações hormonais, então o sono também pode trazer a questão. Tem estudos que trouxeram até jovens falando da questão de irregularidade menstrual, que quando conseguiram ajustar alimentação, exercício físico e o sono, eles conseguiram ajustar também a regularidade da questão do ciclo menstrual também dessas mulheres. Então, a gente tem também outras interferências que podem estar prejudicando o nosso sono. A apneia do sono, que é quando a gente não consegue respirar muito bem quando está dormindo. Obesidade, através do ronco, da dificuldade de respiração. Tem algumas condições, inclusive como ovários policísticos, que também vão estar afetando tudo isso. E o mais conhecido também dentro do nosso meio é a questão dos nossos estimulantes, cafeína, energéticos. Realmente eles não são uma boa dupla quando a gente fala de qualidade de sono e descanso. As telas deixam a nossa mente ainda mais agitadas, trazendo também esse novo prejuízo. Estou tendo por anos. A gente vê bastante e atende pessoas que às vezes trabalham no período noturno, às vezes têm escalas muito difíceis de estar tendo uma rotina ali realmente estáveis. E é inevitável que isso a longo prazo esteja associado às nossas doenças crônicas. Então, uma noite mal dormida, meses, semanas ali, vão trazer interferência à nossa pressão arterial, trazendo uma elevação, deixando ela ainda mais alta. Vai ter também uma correlação com diabetes, porque o que faz regular o nosso sono, o nosso açúcar no nosso sangue? A produção ali de algumas enzimas e hormônios para essa quebra desse açúcar. Se a gente não tem um corpo que está regenerado, com energia, em bom funcionamento, vai ter uma baixa produção ali também ligada à insulina, que vai trazer também alguns prejuízos. Então, a questão da depressão, ansiedade, que eu falei que vai estar no nosso top 1 realmente de consequências de um sono, de uma rotina, de uma instabilidade ali do descanso. A imunidade, as nossas células não conseguem criar ainda mais forças para estar combatendo. Problemas cardiovasculares, então são pessoas que têm maior risco e índice relacionados também a infarto. E, como eu disse para vocês, pode ter prejuízos dentro da memória e das atividades do dia a dia. Aline,
eu quero tomar uma decisão. Eu escolho ter um pouco mais de saúde. Eu falo um pouco mais porque são decisões de dia a dia. A gente precisa ter constância. Eu realmente estou entendendo que eu posso até fazer exercício, eu posso até me alimentar bem, mas se isso não estiver ligado a uma qualidade de sono, a gente não vai atingir as nossas metas de saúde. A gente não vai conseguir buscar realmente o equilíbrio que a gente quer. Então, o que que eu posso fazer? Onde eu posso começar? Rotina. Vários estudos trazem que a gente leva pelo menos, no mínimo, 20 dias para a gente estar iniciando um hábito, para a gente inserir práticas novas dentro da nossa rotina. Então, dormir bem é tomar uma decisão também. Então, a gente precisa estabelecer uma rotina. Aline, dentro da minha rotina, eu vou estabelecer um horário fixo para dormir. Sabe por quê? O nosso cérebro, o nosso corpo, ele é tão perfeito que se a gente ensina ele, ele vai aprender. Então, se a gente mantém uma constância do horário de dormir, do horário de acordar, mesmo aos finais de semana, que geralmente é quando a gente acaba aproveitando um pouquinho mais para estar fazendo outras atividades, trazer uma rotina vai cuidar do nosso corpo. Eliminar café, chá preto, que são os nossos estimulantes, né, que acabam acelerando ainda mais e não trazendo realmente é, o baixo estímulo, principalmente na hora de dormir, refrigerante também, e a questão de telas. Então, o que que seria o ideal? Que quando for a hora das galinhas dormirem, que quando for realmente o final do nosso dia, também as luzes da nossa casa, elas acompanhassem esse horário. Então, hoje muito se fala daquelas luzes amarelas, que acaba trazendo uma baixa luz para a gente na hora do descanso, descansa na nossa mente, descansa na nossa vista. Aí traria alguns benefícios reais do que a luz branca ali realmente para a gente estar trabalhando, para a gente estar dormindo e tudo mais. Um ambiente ideal, então com baixa claridade, baixo estímulo. Então, é bacana a gente dormir com a televisão ligada? Não, talvez a gente possa iniciar o processo do sono, mas a nossa mente ainda vai estar com esse estímulo trabalhando em paralelo. Então, um ambiente silencioso, com uma temperatura também que seja agradável, para que o nosso corpo realmente entre num processo de relaxamento. Porque mesmo que haja sono e não tenha relaxamento, a gente tem um sono com tensão e a gente não consegue colher também os benefícios dessas horas de descanso. E olha aí a palestra do Gabriel com a gente. Atividade física. Todo esse estímulo, toda essa energia, ela precisa ser gasta e liberada para que chegue o momento do descanso, a gente consiga realmente buscar essa plenitude do descanso, do relaxamento, e que a nossa mente ela consiga realmente baixar os níveis de adrenalina, de cortisol, para conseguir começar a se recuperar. Muito se fala é, da nossa rotina. Orar e meditar. Gente, pela manhã, pela noite, a questão da leitura, da palavra de Deus, da oração, são benefícios que não é só a nossa conversa de igreja. A gente tem estudos científicos que trazem a questão da espiritualidade ligada dentro do nosso plano de saúde, inclusive da nossa hora de sono e da nossa hora de descanso. Então, técnicas de respiração, inspirar profundamente, soltar esse ar devagar, por pelo menos 5 a 10 vezes, tem benefícios e estimula realmente o nosso cérebro a entender que aquele momento é um momento para ele relaxar. E alongamentos também, ali mesmo na cama, esticando ali os calcanhares, movimentação dos ombros, dos pulsos, da cabeça, fazendo tudo isso todos os
a gente consegue ensinar o nosso corpo a dormir bem, a realmente colher os benefícios do descanso. Na gravidez, trouxe para vocês que vai ter realmente um impacto dentro da questão da formulação fetal. Então, a questão do lado, as gestantes, principalmente no terceiro trimestre, acabam trazendo a questão da dificuldade de respirar, a questão da posição. Então, realmente fazer ali os apoios com os travesseiros, buscar realmente um local que deixe a parte torácica e a cabeça mais alta, mais elevada, porque isso ajuda na questão da expansibilidade ali respiratória, a questão também de beber água durante o dia, evitar durante a noite, porque uma das coisas que acaba interrompendo também bastante o sono a gente não consegue suprir a nossa necessidade de água durante o dia. Chega à noite, a gente sente muita sede, porque o nosso corpo está pedindo realmente água, e a gente já tem os despertares noturnos interrompendo a nossa linha de sono. Então, isso também acaba sendo prejudicial. Dentro da menopausa, então, eu já trouxe para você questão hormonal, de calor noturno, acabar incomodando, ou é muito quente, ou é muito frio, a questão de suores, vários despertares, a busca de uma orientação médica, principalmente por ser uma questão hormonal, ela se faz muito necessária. Então, fazer exames, para a gente estar entendendo onde a gente realmente pode trabalhar para estar suplementando e verificando essa necessidade, porque muitas vezes, mesmo com uma rotina adequada, como é uma questão física e hormonal, a gente ainda precisa fazer esses alinhamentos também. Então, quero ter uma rotina boa, quero ter uma rotina de sono. Já estou iniciando ali os conselhos do Gabriel, fazendo mais atividades dentro do meu dia a dia, fazendo pequenas caminhadas. Tomei a decisão de talvez subir mais escadas, começar com os meus primeiros passos. Já estou também colocando um horário certo para eu dormir, para eu realmente ensinar o meu corpo e estabelecer uma rotina, porque o corpo ele realmente gosta e precisa de rotinas. Aline, já estou colocando também em prática alguns exercícios de relaxamento, alguns alongamentos, exercício respiratório. E hoje em dia, uma suplementação natural, obviamente com uma orientação médica, de melatonina, tem colhido resultados muito positivos. Então, são fármacos que acabam trazendo ali uma reposição hormonal que vai ajudar também na melhora da qualidade de sono. Hoje, o que eu queria também falar para vocês é que não é quando você dorme, é a qualidade do tempo que você dorme. Então, com uma rotina bem estabelecida, trazendo as técnicas de relaxamento, de meditação, que inclui também a nossa comunhão com Deus, a gente está preparando o nosso corpo para ter um sono de qualidade, que é o que a gente busca. Então, dentro desses benefícios, eu gosto muito de trabalhar com números. Eu gosto de ver resultado. Talvez nos exercícios seja, às vezes, a questão do peso, uma questão estética, mas como que a gente vai colher os resultados da gente estar dormindo? Parece um pouquinho difícil, né? Mas quando a gente consegue trazer exercício físico e meditação dentro do nosso dia a dia, gente, 30% das questões relacionadas à insônia, elas são diminuídas. Olha que resultado bom, com pequenas práticas, com pequenas mudanças. Quando a gente tem uma rotina, guardem isso muito bem na cabeça, a gente precisa de rotina. Tem um artigo que ele traz que a gente poderia, dentro da nossa rotina, fora o horário da gente dormir, estabelecer como se fosse um processo realmente. O deitar do mesmo lado da cama, o ler um livro antes de dormir, a questão até de trazer a questão do paladar, como assim, a mesma bebida antes de dormir. Então,
um leite quente, um chá, alguma coisa que faça parte da sua rotina, isso vai trazendo as memórias do nosso cérebro, entendendo que dentro daquela rotina, aquele é o momento de descansar. Quer ver como que a gente faz isso muito bem, só que em outra fase? Lembra que a gente, principalmente quando os bebês estão pequenininhos, a gente fala muito assim: ah, ele mama e ele dorme. Porque ele aprendeu que depois que ele está saciado, ele mamou, é hora de dormir. E às vezes algumas mães querem trazer isso para que o filho fique mais acordado. Enfim, é uma rotina também ali de sono do bebê, para trazer também ali os benefícios. Mas a mesma coisa é para a gente na fase adulta. A gente precisa trazer para o nosso cérebro que, opa, 9 horas da noite, um banho quente antes de dormir, talvez um chazinho de camomila, já para trazer essa questão realmente dos benefícios do chá natural. A camomila, ela poderia ser indicada porque ela não é estimulante. A leitura libera leito numa luz um pouco mais baixa. Tudo isso, todos os dias, olha para vocês verem, 45% na melhora da qualidade do sono. E, gente, não é difícil. São práticas que dá para a gente começar hoje mesmo, quando a gente terminar, já iniciar o nosso processo de rotina de sono. E olha para vocês verem, técnicas de relaxamento, ter realmente um apoio, um momento de conversa, reduz a 60% a questão do estresse, porque a gente conseguiu melhorar o nosso sono. Gente, os benefícios traduzidos em números com pequenas práticas são muito grandes. E olha só para vocês, para a gente já também encerrar. O Salmo 4, no versículo 8, ele vem trazendo que em paz me deito e logo me descanso, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Gente, o descanso é um presente de Deus. Mas a gente precisa aproveitar esse momento sagrado, porque ele realmente planejou, desde lá da criação, desde a questão do dia, da noite, formulando para a gente os melhores momentos, trazendo um dia da semana para que a gente pudesse desacelerar, trazendo a noite escura, com temperaturas mais baixas, tudo isso para propiciar uma melhora dentro do nosso sono. Então é bíblico, é divino, é um presente que ele nos deu. Só que dentro da nossa rotina intensa, dentro dos nossos afazeres, isso não tem sido executado. E é o que a gente está colhendo hoje: pressão alta, diabetes, estresse, depressão, tudo relacionado com a falta dos nossos remédios naturais. E não adianta a gente fazer um exercício, a gente comer bem, a gente ter um momento com Deus, a gente tomar um sol, a gente respirar um ar puro, se a gente não tem o nosso momento de sono, mas é um sono com qualidade, que a gente se dedique, que a gente também esteja disposto de inserir ele dentro da melhora da nossa qualidade de vida. E que a gente decida também ter um sono que seja realmente revigorante, de descanso, para estar colhendo todos os nossos benefícios. Hoje, eu fiquei muito feliz com o convite da professora Patrícia, porque falar de saúde é prevenir, é antes que aconteça, é aproveitar que a gente ainda tem artifícios como remédios naturais e talvez não farmacológicos, mas se for necessário que a gente procure ajuda médica, até mesmo para equilibrar o nosso sono, que a gente também tome essa decisão, porque Deus instrui, dá sabedoria, tecnologia, parte científica, isso também vem dele. E hoje a gente está aqui para a gente formar ainda mais pessoas para cuidar de gente, para falar de saúde, para a gente diminuir essas questões realmente relacionadas a tantas doenças tristes, o aumento da questão do câncer, de pressão alta, dos infartos, da depressão que tem sido o mal de vários do século e ainda está se estendendo. Então, hoje é o nosso momento do quê? De vocês aprenderem, da gente fazer essa troca realmente e iniciar uma educação em saúde. A gente trazer realmente hábitos que sejam saudáveis, da gente apoiar as mudanças. Então, quando a gente for acolher, ouvir,
Como que você está se alimentando? Você está fazendo exercício físico? Que a gente ensina também nessa investigação. Você está dormindo bem? Você está dormindo e se sentindo descansado? Para que a gente possa transformar e mudar a vida de uma forma integral. Então, para a gente finalizar, dormir bem é dormir melhor. Dormir bem é cuidar do sono. Cuidar do sono é cuidar do templo do Espírito Santo. E essa é a nossa missão, que a gente consiga hoje decidir a fazer melhores escolhas, a mudanças de hábitos, inserir uma rotina de sono, trazer realmente isso para a nossa vida, para a gente estar colhendo os benefícios dessa vida mais saudável. E, sem dúvida, compartilhando também com as outras pessoas. Muito obrigada, Aline. Tem alguns comentários aqui. Eu acho que você acabou falando, mas eu até tenho uma dúvida junto com a dúvida da Fabiana. A dúvida é o horário, né? A gente falou dessa questão, né? Existe essa quantidade, tem que dormir bem, tem que se sentir, né, o descansado. Tem uma quantidade de horas, provavelmente a depender da fase da vida, mas além da quantidade de horas, o horário específico é das 22 às 5, por exemplo, né? Quando a gente fala de, tem que dormir 8 horas, né? Tem o período específico dessas 8 horas, por exemplo? Bom, quando a gente fala de tempo e qualidade de sono, isso vai ser inserido dentro da nossa rotina também. Quando a gente traz um aspecto do ideal, o Isso, o ideal seria ideal. que a gente dormisse antes das 10 horas. Tá, Antes das 10 horas. Porque a tá. gente vai ter ali alguns estágios de sono, a gente vai ter alguns hormônios que vão estar sendo produzidos, e o ideal seria dentro disso. Mas hoje, infelizmente, por uma questão de rotina, de trabalho, de demandas, de vida realmente, esse ideal tem sido transformado para o que traz a questão realmente de qualidade. E daí vai realmente dentro da rotina da pessoa. Mas dentro de tudo isso, o ideal também seria próximo das 6 horas de duração de sono. Então a Tá. gente precisa entender a rotina da pessoa para trazer isso para o dia a dia dela, mas uma média de mínimo de horas seria dentro das 6 horas para a gente estar colhendo esses benefícios também. Certo. Não, porque tem gente que às vezes trabalha um pouco mais tarde, dorme mais tarde também, por mais que às vezes chegue em casa 9, ou 10, não vai dormir. Às vezes tem rotina, eu vejo muito isso em consultório, às vezes tem essa rotina, aí vai dormir 2 da madrugada, né? Porque pode acordar às 8, por exemplo. Ele fez às 6 horas, mas fez das 2 às 8. Mas às vezes é uma questão de ajuste de rotina também, porque chegou em casa às 10. É aquela questão da mudança de hábito que eu, né, de falar, E não, daí deixa eu, entra a rotina do a sono. rotina do sono, O de chegar em conseguir. casa com luzes amarelas, tomar um banho mais quentinho, que ele já é vasodilatador, então ele já abaixa mais a nossa pressão, a nossa carga de energia. Como eu falei, a Uhum, questão da bebida, talvez um uhum, chazinho mais calmante, um leite mais sim, quentinho, que traz também essa questão de vasodilatação e relaxamento. Então, por isso, a inserção da rotina. a O nosso rotina. corpo, a nossa mente é rotina. Rotina, porque já entrou aquela rotina de Porque não dormir adianta chegar a gente no duas domingo horas. e querer dormir o dia inteiro. É. E uma outra questão que eu acho que você até falou, né? Que se acorda nesse período é ruim esse dorme e acorda, né? Que eu acho que você já falou isso. Quando a gente vem trazendo também a questão de sono, ele tem alguns estágios. E para a gente entrar no estágio de sono profundo, a gente tem algum tempo ali para atingir o sono profundo, que é realmente o que a gente vai colher esses benefícios. E com os despertares, a gente vai. É como se a gente refizesse toda vez o ciclo para entrar no sono profundo de novo. Então a E gente não nunca consegue ter conclui o uma longa ciclo. duração de sono profundo. Entendi, Isso. entendi. E uma pergunta da Carla, acho que peraí que andou. Sobre grandes ou pequenos dormidores. Isso é real?
Eu não entendi dessa pergunta. Não sei se Desconheço esse termo de é grandes e pequenos grandes ou dormidores. pequenos dormidores. Eu não entendi. Carla, se quiser falar. Ah, ela acabou respondendo sobre as horas Ah, de sono para cada pessoa. Ah, então tá bom. Tá, entendi. A Cleide ajudou aqui, né? Os chás de preferência sem açúcar. É. Chá. sim. E, gente, até mesmo o horário que a gente come, porque o Ah, sim. processo de digestão também, ele vai acontecer ali nas primeiras horas após a refeição. Então, se a gente come antes de dormir, a nossa energia, toda a parte circulatória sanguínea, ela vai estar na questão digestória. Então, aonde a gente deveria buscar na mente, no corpo, para regeneração, ele vai estar trabalhando. Então, também não é ideal comer e acabar dormindo por conta do Dormindo, processo sim. digestório. Sim, E muita gente exato. relata a questão de pesadelo, de sono realmente agitado, porque fez uma grande refeição, uma refeição pesada antes de dormir. Mas é por Sim, conta disso mesmo. Nosso corpo vai se concentrar toda a parte sanguínea e energética ali no sistema digestório. exato. Muito obrigada, Aline. Muito obrigada por Eu que colaborar e agradeço. contribuir essa noite. Bom, gente, agora a Rafaela já está conosco. Rafaela da Silva Pereira, psicóloga. Ela vai falar para a gente sobre temperança. Não estou achando aqui ainda, não apareceu para mim, a Oi, Rafaela. Pro, Ah, tá bom? aqui. Tá. Obrigada. É porque fica um monte de quadradinho e às vezes não aparece. Obrigada. Então, a Rafaela, psicóloga, tem especialização em psicologia hospitalar, análise experimental do comportamento, cuidados paliativos e terapia da dor. Nossa aluna também no mestrado em promoção à saúde e vai falar para a gente agora sobre temperança. Muito obrigada, Rafaela. Imagina, Pro, obrigada a você. Eu acho que eu tô com a tela aqui, certo? Certo. Tá pequenininha. Tá pequenininha. Ah, não sei se tem Deixa que dar um eu zoom. tentar expandir. É. Será que é aqui que eu expando? Opa. Hum. Será que foi? Não. Não, né? Eu acho que eu acabei saindo. É, você Só um parou de instante. compartilhar agora. Deixa eu sair aqui no Drive novamente. É, aplicativos, notas. Tem alguma palavra em específico? Plano de É, fundo? é que você tá com qual? Você tá o quê? No PowerPoint? Você tá com É, qual? eu tô no Canva. Ah, o Canva geralmente em cima do seu lado direito tem uma setinha para abrir. É, mas eu tô pelo celular, Pro. Ah, entendi. Eu posso compartilhar esse que você me mandou, Ah, esse perfeito. É esse mesmo, Pro. esse PDF. A gente compartilha em PDF, pode ser? Vamos ver se Pode, fica um pouquinho melhor. Deixa eu só ótimo. deixar no jeito aqui, que a gente fica com um monte de coisa aberta, só para não Perfeito. travar. Ah, eu agradeço. Aqui. Vocês estão vendo? Tá vendo a minha tela? Tá vendo, Rafaela, a minha tela? Rafaela está muda. É. Tá, tô vendo, tá Ah, ótimo. então tá bom. Então tá. Só tem Só. que expandir só, Pro, que eu acho que Oi? tem algumas. Não entendi, fala de novo. Só tem que expandir. Ah, então acho que tá igual para você, porque para mim. Não, mas tá bom. Acho que não sei se tá bom para todo mundo. Se tiver o que, eu já posso começar. Pode começar. Então vamos lá, né? Bom, para mim é um prazer,
né, vir falar para vocês a respeito de temperança, e foi um tema que nós pesquisamos um pouquinho ali no mestrado, né, junto com a professora Aline, que esteve conosco ao longo dessas pesquisas, né? Então eu trouxe como título Temperança, o equilíbrio que liberta, né? Então nós, hoje em dia, para se a senhora conseguir passar, seria ótimo. Obrigada. Então, assim, hoje em dia nós vivemos com um excesso de estímulos muito grande. Trabalhamos muito rápido, nos cobramos muito, temos muitos desejos, muitos sonhos, muitas atividades diárias, né? E aí a gente também vive dentro de um paradoxo ao longo dessa agitação, porque a gente também se encontra muito esgotado, cansado, ansiosos, às vezes com vazio, com falta de amparo. Então nós vivemos toda essa agitação da vida, mas consequentemente vivemos as consequências disso tudo, porque o corpo e o nosso estado emocional, ele vai reagindo a todo esse movimento excessivo de estímulos. Pro, pode passar, por favor. Então, assim, né? A palavra temperança, ela é uma palavra antiga, mas que ela tem uma profundidade muito grande, que é a capacidade de manter o nosso equilíbrio externo e interno. E o quão difícil, né, é mantermos o nosso equilíbrio mediante a tantas coisas que vivenciamos ao longo da vida. Então, falando da origem da palavra temperança, né, ela vem do latim e ela significa moderação, domínio próprio. E como a gente convive dentro do contexto da igreja, do trabalho, a gente percebe que existem muitas pessoas que elas acabam não tendo esse filtro, né, essa temperança em relação ao trato com o outro, em relação aos controles correlacionados à alimentação, em relação a não tomar decisões saudáveis com relação à própria vida. E psicologicamente falando, né, a temperança, ela está ligada à autorregulação emocional, que é a capacidade de adiar a recompensa e de agir com a razão, com a consciência, ao invés de agir por impulso. Porque às vezes nós queremos resolver as coisas de maneira imediata, né, ali no calor da emoção, quando nós estamos com raiva. Então, tudo isso envolve a temperança. E o interessante disso tudo é porque quando nós falamos de temperança, nós falamos a respeito da didática da vida cristã. Porque se nós não temos temperança, nós não temos um contato com o Criador. Nós não fazemos as coisas que precisamos de fazer diariamente em prol de ter essa saúde espiritual. Porque quando nós falamos a respeito do contexto da saúde, entendam que o contexto da saúde ele não é só apenas o bem-estar físico, mas biopsicossocial somado à espiritualidade. E olha que importante, né? A espiritualidade ela tem um papel muito grande dentro desse contexto aí da temperança. Pro, pode passar o próximo, por favor. E aí, vamos falar um pouquinho a respeito dos nossos desequilíbrios em tempos modernos, tá? E em Gálatas 5, de 22 a 23, fala o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e, para fechar com chave de ouro, domínio próprio. Então, a própria Bíblia traz para nós o domínio próprio, né? E inúmeros exemplos nós poderíamos citar a respeito do domínio próprio, porque eu gosto muito da história de José, né? Principalmente porque ele teve ali inúmeras possibilidades de ser algo totalmente diferente daquilo que ele foi, mas ele escolheu por dominar-se. Ele escolheu por ter essa vivência com Deus e ele decidiu ali quando ele estava indo a caminho da casa de Potifar para ser vendido, que ele dedicaria a sua vida a Deus, né? E que por essa vez ele foi abençoado. Então, nós refletimos muito daquilo que temos contato constantemente, né? Então, a pergunta é, com o que nós estamos tendo contato constantemente?
Porque às vezes a paz nós não vamos encontrar no mundo, porque o mundo ele exige muito de nós, e principalmente dentro dessa atual realidade em que vivemos, agitação frenética, mas dentro da palavra de Deus. Isso é muito importante. Pro, pode passar o próximo, por favor. E aí, a visão psicológica e científica da temperança. Então, o nosso cérebro, ele nos proporciona o autocontrole. E aonde, né, está o nosso controle dentro do cérebro? Aqui, no nosso lobo pré-frontal, que ele é responsável por planejar, decidir, inibir impulsos e avaliar as consequências daquilo que vamos fazer. Logo, quando você vem passando por situações que acabam dificultando esse esse acesso de maneira mais equilibrada, né, a essas tomadas de decisões mais temperantes, você é afetado diretamente quanto a isso, tá? Logo, quando esse sistema está equilibrado, né, nós conseguimos tomar decisões propícias. Quando ele está sobrecarregado, nós agimos de maneira muito impulsiva, tá? Logo, a gente tem ali dentro da psicologia, né, principalmente dentro do contexto da psicanálise, que se fala de tópicas de Freud, né, que ele fala do id, do ego e do superego. Então, a gente age muito com o id. O que é o id, né? Aquele impulso. A gente simplesmente vai lá e faz, sem pensar nas consequências, sem pensar em nós mesmos, sem pensar no outro, sem pensar naquilo que vamos ter como consequência a respeito daquele comportamento. Então, é muito importante que nós possamos entender que, principalmente dentro do nosso contexto religioso, nós vamos lidar, querendo ou não, com a saúde mental do nosso próximo, tá? E isso vai exigir de nós um movimento em relação à temperança para que o outro também possa produzir dentro dele mecanismos de defesa que gere também temperança. Entende? Então, as coisas, elas são recíprocas. Quando você trata alguém bem, você recebe o bem. Agora, quando você não trata alguém com cordialidade, provavelmente você vai receber isso também, né? E aí, tem um pesquisador, que é o pesquisador do experimento do marshmallow. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Walter Mischel. Então, ele coloca ali uns marshmallows para as crianças, e se elas conseguirem esperar para comer aqueles marshmallows, elas vão ganhar em dobro aquilo, né? Então, elas precisam de esperar para comer o doce. E ao longo da pesquisa, eles perceberam que crianças que não conseguiam fazer essa espera, elas tinham um pior resultado acadêmico, diferente daquelas que conseguiam fazer essa espera. Então, elas tinham um melhor resultado acadêmico, uma melhor interação social, bons relacionamentos, entende? Então, esperar faz parte. E isso demonstra temperança. A temperança está diretamente ligada a esse sucesso emocional, cognitivo, social. Porque quando estamos bem, emocionalmente falando, internamente falando, nós reproduzimos isso. Agora, quando nós não estamos tão bem, nós não conseguimos reproduzir em plenitude essa temperança adequada, né? E aí eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito da temperança e saúde. Então, algumas pesquisas nos falam, né, que a ausência de temperança, ela pode causar impulsividade, compulsão, desregulação emocional. Então, assim, é importante que a gente entenda que impulsividade e compulsividade são duas coisas diferentes. A impulsividade é agir de maneira muito rápida, e a compulsão é fazer alguma coisa de maneira repetida. Ou seja, sabe quando você está agindo ali de maneira rápida, você não curte o que você está fazendo, você não tem atenção plena em relação àquilo que você está fazendo, você não vivencia aquilo, você faz dentro de um contexto automático. E a compulsão, por exemplo, alguém aqui sente que quando você está mais ansioso, você come mais? Ou você tem algum comportamento um pouco mais inadequado? Tá? Por quê? Porque tudo isso reflete essa ausência aí de temperança dentro da nossa vida. E a ausência de temperança também, ela pode ser uma porta aberta para a entrada de algumas patologias psíquicas,
né? Por exemplo, a ansiedade, a depressão, alguns comportamentos de risco, às vezes algumas ideações suicidas, uso abusivo de alguma substância, dificuldades nos relacionamentos que temos ao nosso redor. Então, a falta de temperança, ela gera essas questões emocionais, né? E dentro do nosso contexto religioso, poxa vida, né? Quantas pessoas não são ansiosas, né? Quantas pessoas não são depressivas por não cuidar desse contexto da temperança. No nosso próximo slide, a gente fala da temperança e saúde. Por outro lado, né? Quando nós desenvolvemos a temperança, que é esse autocontrole, um pensamento mais racional, quando a gente não tem tanta impulsividade, quando a gente consegue se comportar de uma maneira menos disfuncional, isso reduz o estresse, melhora a nossa qualidade de sono, melhora a nossa motivação para fazermos exercícios físicos, diminui as reações mais impulsivas e aumenta a capacidade de resolução de conflitos. Por quê? Porque quando você está imerso ali dentro dos conflitos e quando você tem muita coisa para resolver, você acaba não tendo opções tão adequadas para a resolução daquilo que você vem passando. E aí, quando você consegue parar, se organizar, entender que você precisa de pontuar aquilo que é prioridade, porque nem tudo é prioridade. Nós temos as nossas decisões que elas vão sendo categorizadas, mas às vezes nós queremos colocar tudo em primeiro lugar. Mas o que está em primeiro lugar hoje para você? Quais são as suas prioridades? Então, às vezes, dentro do contexto igreja ou vida, nós vamos lidar com muitas pessoas com inúmeros problemas. Mas espera aí, o que é o primordial? Nós não vamos conseguir resolver tudo de uma vez, mas nós podemos dar passo a passo em direção à resolução dos problemas que são primordiais. E outra coisa, não podemos ajudar as pessoas se nós não nos cuidarmos. Então, a temperança, ela precisa de partir de um ponto, e esse ponto somos nós. Porque nós só damos aquilo que temos, ok? Logo, né, podemos observar a temperança como a autorregulação. Porque nós precisamos também de fazer uma autoavaliação, e isso é diário, tá, pessoal? É importante que você faça essa autoavaliação diariamente. A importância de identificar alguns pensamentos automáticos, porque muitas vezes a gente vem de uma dinâmica de vida que a gente culpabiliza o outro por aquilo que aconteceu na nossa vida. Então a gente tem um pensamento muito automático e generalista em alguns momentos. Nós não nos damos a possibilidade de ouvir o outro, porque nós já chegamos até esse outro com pensamentos pré-estabelecidos, que são pensamentos automáticos. Reconhecer as nossas emoções e agir de forma consciente em relação a elas e não impulsivas. Se eu estou com raiva, esse é o melhor momento de eu resolver alguma coisa? Se eu estou triste, esse é o melhor momento de eu resolver alguma coisa, tomar algum tipo de decisão? Se eu estou fragilizada emocionalmente, é o momento de me ater a alguma pessoa que vem passando pela mesma circunstância emocional que a minha? Então, tudo isso é importante, tá? E isso é a temperança em ação, é agir com sabedoria emocional. Então, quando o pesquisador Daniel Goleman, né, ele fala a respeito lá das 5 dimensões da saúde mental, o autocontrole, que é a temperança, ele entra dentro dessas 5 competências fundamentais. E quando a gente fala dessas 5 competências fundamentais, a gente fala do autoconhecimento emocional. Você se conhece? Você sabe aquilo que você sente diariamente? Você consegue nomear isso? Você tem essa autorregulação, que é essa temperança? Motivação, o que te motiva? Empatia, eu gosto muito de um termo que a doutora Ana Cláudia Quintana coloca, né, que aqui fala de empatia. Muitas vezes a gente tem tanta empatia que a gente esquece de viver a nossa vida em prol de viver a vida do outro, né?
Isso é muito importante para nós. Por quê? Porque nós devemos sim nos importar com o outro, mas nós não podemos trazer esse outro para a nossa vida e viver a vida dele ao invés dos nossos, ok? Então nós precisamos de tomar muito cuidado quanto a isso. E as nossas habilidades sociais também, que são muito importantes ao longo desse processo de cuidado correlacionado à temperança. E aí, nós vamos para um outro tema que fala da temperança na perspectiva espiritual, ok? E eu queria colocar algumas frases importantes. Eu não coloquei aqui a respeito de Ellen White, mas eu tomei a liberdade de selecionar algumas frases que falam a respeito da temperança. Olha que interessante. A verdadeira temperança nos ensina a abster-nos inteiramente de tudo quanto é nocivo e usar prudentemente o que é saudável. Entende? Então, quando nós falamos de coisas que são nocivas, nós não estamos falando apenas de coisas físicas, mas nós também estamos falando de um comportamento emocional, que às vezes é totalmente destrutor. E isso para nós é muito importante, tá? Então a temperança, ela é fundamental para algumas vitórias dentro do aspecto da vida e da vida cristã também, né? Logo, voltando, né? Em Provérbios 25, 28 fala assim: como cidade derrubada sem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Olha que coisa, né? Então você está suscetível e vulnerável a qualquer tipo de ataque. Então, o ser humano sem temperança, ele é vulnerável. Então, muitas vezes, algumas coisas acontecem conosco, a gente pergunta, poxa, por que isso está me afetando tanto? Porque está faltando o exercício da temperança. Mas, quando permitimos que o Espírito Santo ele habite em nós, ele fortalece esses muros emocionais, tá? Nos dando discernimento, paciência e domínio próprio. Nos ajuda dentro do contexto da qualidade de vida. Ok? Então, partindo aqui, né, Me sentiu firmeza, né? para o nosso final, vamos falar um pouquinho de espiritualidade e o quanto que isso se encontra com a ciência, tá? Então, hoje, alguns estudos em neurociência e espiritualidade mostram que a oração, a meditação, a fé, ela fortalece algumas áreas cerebrais relacionadas ao autocontrole e à regulação emocional. Sabe quando você sai de casa e você faz tudo aquilo que você precisa de fazer antes de sair de casa, o quão bem você sai? Agora, quando você acorda atrasado, esquece de alguma coisa importante dentro de casa, quanto que o seu dia não flui da maneira na qual ele deveria fluir? Ou seja, a espiritualidade é longe de ser apenas um recurso simbólico, mas ela atua biologicamente na construção da temperança. Então, a espiritualidade, ela atua dentro do nosso funcionamento cerebral, dentro do nosso autocontrole, da nossa regulação emocional, tá? Então, a fé, ela educa o nosso cérebro a pausar, a refletir e principalmente a confiar. É fácil falar, né? Mas a vivência vai nos trazendo o aperfeiçoamento dessa temperança. Próximo slide, então. A temperança como um caminho de liberdade. A temperança, ela não é uma repressão, mas ela é uma libertação. Você não vai deixar de sentir algo, mas você vai aprender a redirecionar tudo aquilo que você sente de uma maneira adequada. Não é abrir mão da alegria, mas é aprender a escolher alegrias que não nos escravizam, mas que nos libertam, ok? Ser temperante é viver com consciência, equilíbrio e propósito. E em alguns momentos eu escuto, né, que acontece em algumas igrejas, e na minha também já aconteceu,
que é muito importante para o desenvolvimento dessa temperança. Primeiro, é você ter um lugar de escuta. Quando a gente fala, né, do Ministério da Mulher, do Ministério do Homem, do Ministério da Saúde, do Ministério dos Aventureiros, Desbravadores, Diaconatos, Diaconisa, ASA, é proporcionar para esse público e também para a liderança da igreja um momento de escuta. Porque quando nós proporcionamos esse momento de escuta, a pessoa também se auto-escuta. E dentro de um contexto grupal, ela acaba desenvolvendo estratégias que a ajudam a ter consciência daquilo que ela está fazendo, a buscar um equilíbrio mais adequado e um propósito mais efetivo. Então, é o quanto que a temperança, por sua vez, nos auxilia dentro desse construto de saúde. Porque muitas vezes nós pensamos que a temperança ela só está correlacionada à alimentação, mas a temperança ela é muito mais extensa do que apenas a alimentação. Então eu convido vocês, né, a se sentirem livres em relação a aprender a redirecionar os nossos sentimentos para uma canalização adequada. Não abrir mão da alegria, mas aprender a viver alegre, mas não escravizado por algo inadequado. Muito obrigada pela atenção de vocês. E o quanto é bom falar a respeito de temperança, porque o quanto é gostoso cuidar da saúde mental, né? Muito obrigada. Muito obrigada por compartilhar conosco esse equilíbrio aí difícil, né? Tantas coisas que a gente tem que pensar e tentar achar de fato esse equilíbrio, mas nós sabemos que com Deus tudo é possível, né? Sempre pedir a Ele a sabedoria na direção das nossas escolhas e das nossas decisões aí de mudança de vida, né? Ô, Rafa, você ora para a gente finalizar, por favor? Certeza, vai ser um prazer, posso sim. Oremos então. Senhor, obrigada porque o Senhor instituiu os 8 remédios naturais desde a fundação dos tempos. Hoje falamos a respeito do exercício físico, do sono e neste momento da temperança. Pedimos que o Senhor possa nos ajudar, Pai, a transmitir tudo isso a pessoas que ainda não sabem e sofrem, Pai, a consequência do não saber de coisas tão importantes. Ajuda-nos a sermos instrumentos, ajuda-nos a passar este conhecimento e a auxiliar o outro também a ter saúde. Por favor, Senhor Deus, abençoe cada pessoa que aqui participou desse encontro tão especial, a professora Patrícia também, que teve a gentileza de chamar excelentes pessoas para palestrar, e que, por favor, Senhor, o Senhor nos ajude a cada vez mais servirmos a Ti, mas usando todos os benefícios que o Senhor nos deu, que foi os 8 remédios naturais. Em Teu nome, Senhor, te pedimos. Amém. Amém.